O entrevistado do portal Pura Política hoje é o deputado estadual pelo Partido Democratas, Carlos Gaban. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua trajetória política, sobre a sua história de vida. Trajetória de vida, eu iniciei e saí de casa com 14 anos de idade. Filho de uma família simples, humilde, o meu pai tintureiro, quer dizer, passava roupa para ganhar vida, minha mãe costureira. E aí você sabe a dificuldade de gente do interior. Sou nascido numa cidade de Mococa, interior da cidade de São Paulo. E aí passei num concurso que teve para curso técnico de eletrônica, em uma cidade distante da minha. E lá fiz o curso técnico de eletrônica e sabendo das dificuldades que meus pais tinham para me manter numa cidade que não era minha, entendeu? Pagar a escola, pagar a hospedagem, enfim, todas as despesas. Na escola onde eu formei, eu comecei a dar aula. E dando aula na Escola Técnica de Eletrônica de Santa Rita, Sapucaí, eu fiz meu primeiro curso de engenharia. Me formei em engenharia e telecomunicações. E depois fui para a Nigéria, na África. Ganhamos uma concorrência internacional. Fomos implantar o sistema de telecomunicações de lá. Era para mim ficar na Nigéria durante um ano. Acabei ficando praticamente 2 anos. Lá conheci minha mulher, que é baiana na Nigéria. E minha sogra, fundadora do Museu da Cidade de Salvador, teve o primeiro festival de arte negra do mundo, foi na Nigéria, lá estava Gil, estava Caetano, tinha uma delegação baiana lá representando o Brasil, até pela força da cultura negra aqui no nosso estado. Vim para a Bahia, entrei na Telebahia como engenheiro, comecei tudo de novo. Entrei como engenheiro, fui chefe de seção, chefe de divisão, chefe de departamento, assessor da presidência. Depois fui convidado para fazer o grande programa de interiorização de televisão que teve, foi no governo de João Duval. Aí eu fui diretor-geral do Detelba. Depois, no governo de Antônio Carlos, fui convidado para ser presidente da SERB. Fizemos o maior programa de abastecimento de água no Brasil naquela época. E a partir daí, acabei entrando na política. Antônio Carlos, eu nem imaginava, porque engenheiro, não entendia nada de política, ele queria e me convenceu dizendo que deveria entrar, que ele gostava de pessoas com conhecimento administrativo entrar na política. Entrei, já desde o meu primeiro mandato fui mais votado do meu partido, que sempre foi o PFL, e graças a Deus tem se repetido, sempre tem sido mais votado. Deputado, o senhor está no 4º mandato. Naturalmente, isso lhe causou um amadurecimento. Qual é o parâmetro que o senhor faz sobre as suas legislaturas anteriores? Eu acho que primeiro é a gente saber distinguir problema político do problema pessoal. Primeiro mandato a gente vem meio verde, ainda mais eu que tenho a formação de engenheiro, então as coisas são muito... A gente tem uma formação na engenharia exatas, quer dizer, as ciências exatas é um pensamento muito 1 é 2, na polícia você tem que ter mais um jogo de cintura. Então, primeiro mandato, e todos os subsequentes, naturalmente, cada um a gente aprende alguma coisa, entendeu? Mas eu acho que o principal é saber conviver dentro de uma casa onde a gente tem que ter consciência que estão representando todos os segmentos da sociedade. E agora, nesse 4º mandato, qual é a sua principal expectativa de realização? Esse 4º mandato, ele confessa, tem trazido uma série de tristezas. Nós viemos de um processo que não imaginávamos, e nenhuma pesquisa indicava que o governador Paulo Souto iria perder. Foi uma grande surpresa. Se fosse o inverso, seria escândalo nacional, diriam assim, fraude nas urnas da Bahia. Mas nós soubemos aceitar a vontade do povo. Acho que uns tentam justificar uma forma, outra não. A vontade do povo manifestou, perdemos a eleição. E quando perdemos, eu até numa análise, até talvez procurando alguma coisa que motivasse, que justificasse, eu imaginei, bom, pelo menos o governador Wagner é amigo pessoal do presidente Lula. Ele deverá transformar a Bahia num canteiro de obras. Como minha vida, já tenho aqui 32 anos de Bahia, meus 3 filhos são baianos, então eu quero o crescimento da Bahia e imaginei que nós fôssemos se transformar num canteiro de obras. Infelizmente isso não tem acontecido. Ninguém ignora a amizade de Wagner, governador Wagner, com o presidente Lula. Mas não adianta apenas a amizade. Mas para você transformar a amizade em realizações, você tem que ter projetos. Para ter projetos, você tem que ter equipe. Se você não tem equipe, você não tem projeto. E não consegue trazer benefícios. A gente está vendo empresas saírem daqui, ir para o Ceará, ir para o Pernambuco e a Bahia, infelizmente, só olhando e não tomando nenhuma medida. Deputado, o governador alega que a gestão dele não é melhor por conta de resquícios deixados pelo antigo governador Paulo Souto, que é do seu partido. O que o senhor tem a dizer sobre essas declarações dele?
Quem fica só pensando no passado, como o atual governo faz, se esquece do presente. E quem só pensa no passado e se esquece do presente, não tem perspectiva de futuro. É isso que está acontecendo com esse governo, que já chegou a ter aqui na Assembleia 51 parlamentares apoiando a sua administração. Hoje tem 38. O senhor já me falou da situação de calamidade que a Bahia se encontra, né? Em específico Salvador, que viveu esses dias de terror. Então, por isso, acredito que você criou a Comissão de Segurança aqui na Assembleia Legislativa. Qual é o principal objetivo dessa comissão? Olha, nós temos vários. Primeiro, começando, e temos lutado para que o governo dê pelo menos um pouco mais de tranquilidade para o interior. Só não estamos tendo essa tranquilidade na capital, pelo menos ter no interior. Ele tem que nomear, tem mais de 100 municípios que não tem sequer um delegado, que não tem escrivão, não tem investigador. Então não adianta uma ação da Polícia Militar sozinha. Tem que ter essa parceria, tem que ter delegado. Com relação à minimização dos efeitos da crise econômica mundial e ao aumento da arrecadação, quais são os seus principais projetos, as principais considerações para reverter esse quadro? Olha, eu já venho há algum tempo cobrando isso aí desde novembro do ano passado. Que eu vinha alertando, o governo não, dizendo que não tinha problema, que a Bahia já estava recuperando. Eu sempre venho dito, eles anunciaram que tinha 1 bilhão em caixa, né, que é a saúde financeira enorme. No primeiro momento fiquei satisfeito, depois fui analisar, disse que não era verdadeiro aquele balanço. E o próprio Tribunal de Contas do Estado comprovou que em vez de ter 1 bilhão em caixa, ele tinha 374 bilhões de déficit. O que eu tinha sugerido desde o início do ano? Que o governo aumentasse o poder de endividamento. Por quê? Aumentando seu poder de endividamento, isso é possível quando o governo está de frente e tenha condições financeiras e saúde para isso. O governo pegou uma herança muito boa de Paulo Souto, porque pegou o Estado adimplente com poder de endividamento. Então eu sugeri que ele fosse lá e pegasse empréstimo, aumentando seu poder de endividamento, fazer novas obras no Estado, entendeu? Porque fazer novas obras, automaticamente você ia aumentar a geração de impostos. Mas também não fez. O deputado Zé Neto declarou que a oposição fica em cima de uma espuma natural, que é o fato de ter a obrigação de se opor ao governo. Isso porque votaria provavelmente contra, votaria em rejeição às contas do exercício do Estado em 2007. Você concorda com essa opinião dele ou qual é a sua consideração? Ele está relembrando o passado da oposição aqui, que votava contra por votar. Não sabia nem o que estava votando, mas votava contra. Entendeu? Com relação às contas do governador, eu ficaria satisfeitíssimo, falo isso com muita tranquilidade, de aprovar sem ressalva as contas do governador Wagner. Porque eu acho que essa é a obrigação do gestor público, saber aplicar bem as contas. Os recursos do governo. Eu já tive a oportunidade de ser presidente de várias empresas no Estado. Fui presidente da Assembleia. Minhas contas foram aprovadas todas. Então vamos aproveitar e falar agora um pouco sobre as eleições de 2010. Nós sabemos que Paulo Souto é o pré-candidato pelo Partido Democratas ao governo do Estado em 2010. Está realmente confirmada a candidatura de Paulo Souto ou existe ainda uma possibilidade de vocês apoiarem o ministro Gedel e Paulo Souto então ser candidato ao Senado? Existe a possibilidade do ministro Gedel nos apoiar, entendeu? E seria muito bem-vindo numa das vagas de senador. Deputado, para finalizar, deixe uma mensagem aos leitores e telespectadores do portal Pura Política. Olha, a mensagem que eu deixo não poderia ser diferente. Eu que gosto da Bahia, tem sido o deputado, e sou atualmente o deputado mais votado do meu partido, então eu tenho que deixar uma mensagem de otimismo. Espero que o governo acorde, que essa letargia nas suas ações acabe, que ele absorva e veja que as críticas que nós temos feito, a falta de uma política que possa aumentar a sua arrecadação, aumentar o número de empregos na área estadual, para nós não ficarmos apenas dependentes da área privada, para que ele consiga fazer o que os governos do Nordeste têm feito, ou seja, trazer obras de impacto do PAC para o nosso estado, que a gente não tem nenhuma obra de impacto aqui do PAC, tem obras de 1,5 milhão, 2 milhões, os outros são 40 bilhões. Então tem que ser uma coisa nesse nível, para que a gente comece a gerar emprego, comece a gerar a nossa economia, porque se dependermos hoje, exclusivamente do governo do Estado, o ano que vem vai ser um ano tão triste como tem sido esses
2 anos e 9 meses da administração de Wagner. Então eu espero, e Deus que nos ajude, para que a Bahia comece a crescer, que o governador e sua equipe copiem o que os outros estados estão fazendo, já que não tiveram o discernimento necessário e a competência necessária para elaborar o projeto, que copiem o modelo dos outros estados que estão crescendo, para que a Bahia volte a crescer e a gente tenha um Natal de felicidades, que com a geração de números de empregos gerados pelo serviço público, que os pais de família, os universitários, que às vezes com muito sacrifício de seus familiares, conseguiram formar na universidade, tenham uma oportunidade de emprego para que empresas que estão aqui não continuem saindo, mas que venham para a Bahia através de isenções fiscais que o governo até agora também não fez para atrair novos investimentos na Bahia. Que ele acorde e que a Bahia volte a crescer. Essa é a mensagem de otimismo e torcendo para que ele faça isso, para que a Bahia cresça e nós todos possamos aplaudi-lo.